E aí, galerinha? Na aula de hoje nós vamos falar sobre os ácidos. Vamos ver o que é um ácido e vamos aprender também a classificação dos ácidos. Vamos para a aula. Na aula de hoje vamos falar sobre o ácido, não é isso? O que é um ácido? Que função inorgânica é essa? Galera, ácidos, segundo Arrhenius, são substâncias que em meio aquoso liberam o íon H+, ou H3 ou mais, que nós chamamos de hidrônio. Então, nós vamos aprender aqui a fazer a reação de ionização do ácido. Preste bem atenção que aqui eu tenho um HCl, ele só tem apenas um hidrogênio. Quando eu coloco ele na água, no meio aquoso, eu vou dissociar, eu vou separar o H+, mais Cl menos. Um cátion positivo, um ânion negativo. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho H2CO3. Galera, esse ácido ele tem dois hidrogênios, então eu vou ter 2H+. Por isso que ele ficou CO3 menos 2, mais 2, menos 2 dá zero. Olha só o próximo ácido aqui, ele tem H3PO4. Ele tem três hidrogênios, ó, 3H+. Então, vou colocar o PO4 menos 3. Então, dessa forma, nós temos a ionização dos ácidos. O interessante é que no meio aquoso, como ele produz íons livres, ele vai ter o quê? Ele vai ter a condução da corrente elétrica em meio aquoso. Por isso que na água, os ácidos conduzem muito bem a eletricidade. Vamos ver aqui agora a classificação do ácido quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Quando ele libera apenas um hidrogênio, ele é um monoácido. Quando libera dois, ele é um diácido. Quando libera três, ele é um triácido. Quando libera quatro, ele é um tetrácido. E como o ácido tem um sabor azedo, é por isso que quando você chupa um limão, você sente aquele gosto azedo do ácido, não é isso? Nós vamos ver aqui agora a exemplo que nós temos de monoácido. Observe que na sua fórmula ele só tem apenas um hidrogênio, o HCl, que é o ácido clorídrico, o HNO3, que é o ácido nítrico. Nós temos aqui no diácido o H2SO4. Observe que ele tem dois hidrogênios, o ácido sulfúrico. O ácido carbônico, ele também tem dois hidrogênios. No triácido, ele vai ter três hidrogênios. O ácido bórico, o ácido fosfórico tem três. E o tetrácido, ele vai ter quatro. O ácido ferrocianídrico e o ácido telurídrico. Nós vamos ver que todas as regras existem exceções. No caso dessa aqui, nós temos o quê? O ácido fosfórico, fosforoso. Ele tem três hidrogênios na sua fórmula, mas ele só consegue ionizar apenas dois. Então, nós consideramos ele como um diácido. Se você observar na sua estrutura, ele vai ter o quê? Ele tem um fósforo ligado a um hidrogênio e ligado a duas hidroxilas. Nesse caso aqui, ele só vai liberar o hidrogênio que está ligado ao oxigênio, devido à alta eletronegatividade. Já o que está ligado ao fósforo não consegue ionizar. Outra exceção que nós temos aqui é do ácido hipofosforoso. Na sua fórmula, ele tem três hidrogênios, mas ele só consegue ionizar apenas um. Então, ele é considerado monoácido. Observe que ele só libera o hidrogênio que está ligado ao oxigênio. Vamos agora para a segunda classificação dos ácidos. Vamos aprender o que é a volatilidade. Galera, se eu tenho uma substância que está no estado sólido e ela passa para o estado gasoso, nós dizemos que ela sofreu a sublimação. Porém, se eu tenho um líquido que ele passa diretamente para o estado gasoso, nós dizemos que ela sofreu a evaporação. Então, quando uma substância sublima ou evapora, nós dizemos que ela é volátil. Por exemplo, nós temos aqui alguns ácidos que são voláteis, como ácido fluorídrico, ácido clorídrico, ácido cianídrico, ácido sulfídrico, ácido nítrico e o ácido clórico. Os outros demais ácidos eles são não voláteis ou fixos. Vamos agora para a terceira classificação dos ácidos. Vamos ver quanto à presença do elemento oxigênio. Se ele não tem o oxigênio, nós chamamos ele de hidrácido. Por exemplo, o HF, o HCl e o HCN
não tem o elemento oxigênio, então ele é um hidrácido. Quando ele possui o oxigênio, chamamos de oxiácido. Por exemplo, o HNO3, que é o ácido nítrico, e o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Os dois ácidos apresentam o elemento oxigênio. Vamos ver aqui agora a quarta classificação dos ácidos. Vamos ver quanto ao número de elementos. Ele pode ser, por exemplo, um ácido binário, quando ele apresenta apenas dois elementos na sua fórmula. Nós temos aqui o exemplo do ácido fluorídrico, que só tem hidrogênio e flúor, e o ácido sulfídrico, que ele tem o hidrogênio e enxofre. São apenas dois elementos. Nós temos ainda os ácidos que são ternários. Eles apresentam três elementos na sua fórmula. Por exemplo, o ácido nítrico eu tenho o hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio. O ácido sulfúrico, que eu tenho hidrogênio, enxofre e oxigênio. Ele pode ser ainda quaternário. Ele deve apresentar quatro elementos na sua fórmula. O ácido ciânico, você vai ter hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e carbono. E eu tenho ainda o ácido ferrocianídrico, ele tem o hidrogênio, o ferro, o carbono e o nitrogênio na sua fórmula. Vamos ver aqui a próxima classificação, que nós vamos ver quanto à força. Nós podemos calcular, no caso, o grau de ionização, para a gente saber se ele é um ácido forte, fraco ou moderado. Nesse caso, eu vou calcular o grau de ionização, eu vou utilizar uma fórmula, N sobre N, aonde nós temos o N, o número de moléculas que se ionizaram, e aqui a gente vai ter o N maiúsculo, é o número de moléculas adicionado na água. Uma coisa interessante que é o valor que nós vamos encontrar para esse alfa. O alfa tem que ser maior do que zero e menor do que 1. Como ele está compreendido entre 0 e 1, a gente pode transformar isso em porcentagem, pegando o valor do alfa normal e multiplicando ele por 100%. Então, dessa forma, se você tiver um ácido e quiser classificação dele, você vai ter. Olha só, o ácido forte, ele possui o alfa maior do que 50%. Por exemplo, o ácido clorídrico, seu alfa é 92,5%, o ácido nítrico, seu alfa é de 92%. Se ele estiver compreendido entre 5 a 50%, nós chamamos esse ácido de um ácido que ele é semiforte ou moderado. Por exemplo, o H2SO3, que ele é chamado de ácido sulfuroso. Ele tem o seu alfa de 30% e o HF, que é o ácido fluorídrico, de 8,5%. Nós temos aqui que o ácido fraco, ele vai ter o seu alfa menor do que 5%. O ácido sulfídrico, o valor dele é um valor bem baixo, 0,076, e o ácido bórico, seu valor é de 0,075. Ok? Vamos aqui agora aprender a classificação quanto à força utilizando uma teoria de Pauling. E Pauling, ele cria de forma teórica a classificação desses ácidos. Se ele for um hidrácido, você vai ter que o HCl, o HBr e o HI, cloro, bromo e iodo, eles são ácidos fortes. Se eu tenho um HF, ele é considerado um ácido semiforte ou moderado. Os outros demais, eles são todos fracos. Por exemplo, o ácido sulfídrico, o ácido cianídrico, eles são considerados ácidos fracos. Nós temos também, pessoal, que utilizar a classificação para os ácidos, que ele é um oxiácido. Se ele tiver um valor maior do que 2 ou igual a 2, nós consideramos ele como ácido forte. Se o valor dele for igual a 1, ele é semiforte ou moderado. Se o valor dele for igual a 0, ele é fraco. Como é que nós fazemos esse cálculo? Observe que ele é um oxiácido, ele vai ter, além do hidrogênio, ele tem um oxigênio. Eu vou pegar o número de oxigênio e diminuir pelo número de hidrogênios. E nesse caso aqui eu vou classificar ele de acordo com esses valores. Por exemplo, nós vamos ter aqui agora
Olha só, para esse primeiro exemplo aqui, que é o H3PO4, eu vou pegar o oxigênio, que é 4, menos 3, vai dar igual a 1. Então, ele é um ácido moderado. Nesse caso aqui, do ácido hiperclórico, eu tenho um hidrogênio e tenho 4 oxigênio. Oxigênio menos hidrogênio deu 3. Esse ácido aqui ele é forte. Agora, eu tenho H3BO3, que é o ácido bórico. Eu vou pegar o oxigênio menos o hidrogênio. 3 menos 3 vai dar zero. Então, ele é considerado um ácido fraco. E agora eu tenho um H2SO4. Nesse caso, eu vou pegar o oxigênio, que é 4, menos 2, que é do hidrogênio, vai dar igual a 2. Então, ele é considerado um ácido forte. Então, é dessa forma que nós classificamos os ácidos.